A gente vai ver. Bom dia, bom dia. Paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos. Mais uma vez, calorzinho do fogo, proseando, conversando sobre as coisas de Deus, orando pela igreja, trazendo, não é, essa preocupação de estar pregando para você através dessas meditações diárias. Isto, irmãos, é um culto. Esse momento é um culto que nós fazemos a Deus e reverenciamos o Senhor por tudo que Ele tem feito. E nesse momento nós tratamos da palavra e nós tratamos das nossas dores diárias que todos nós temos. Estamos envolvidos agora, não é? Eu havia uns 3 meses atrás começado um projeto de reforma na igreja, tive que parar. Tem o material todo lá, tive que parar porque as coisas andaram na outra direção. A direção da história da igreja tomou uma outra direção e a gente tem que... Nosso Deus dirigindo a igreja, então a gente tem que seguir os passos dele. E estamos lutando bastante com enfermidades desde esse tempo para cá. E glorificamos a Deus porque... Ontem, ainda dentro de um quadro familiar, tivemos um agravamento de uma situação e também na mesma família, Deus desfazendo mais um diagnóstico. Então nós estamos em meio à graça do Senhor, em meio a batalhas. E estamos glorificando a Deus e orando, não é? Hoje é dia de nós irmos para o templo, irmãos, buscar o Senhor, orar. A temperatura é baixa, mas vai ser assim um tempo na nossa vida, 3 meses, não é? Vai ser assim, de inverno. Depois vai ser 3 meses de outra temporada, de outra estação. Depois vai ser mais 3 meses de outra estação e a vida, ela é por aí. Então nós temos os nossos invernos da vida e esses tempos são os invernos que estamos vivendo. Mas vai passar. Nós cremos que isso não é duradouro, isso é temporário. E eu quero falar esta manhã num texto, não é, que fala... Certamente vai falar conosco nesta manhã. A história de Jó. Não é? Você sabe que no livro de Jó, o foco principal da mensagem de Jó, o eixo principal é o testemunho de vida de Jó, que Deus estava dando sobre ele, quando Deus fala lá no capítulo 1, dizendo que Jó, testemunhando, não é, para o próprio Satanás, daquele homem, era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Tinha uma família maravilhosa, 10 filhos, era importante, ele era rico, era um homem de posses, então ele vivia debaixo da bênção do Senhor. E foi esse motivo que Satanás, não é, reivindicou essa história para tratar com Jó. E a gente fala muito sobre Jó, a gente fala muito sobre ele. Mas existe uma pessoa que sofreu junto com Jó. E o mundo inteiro eu ouvi falar, pregações falando, não é, sobre a mulher de Jó. Sobre a mulher de Jó. O texto, não é, quando se vão falar da mulher de Jó, é quando ela disse para Jó que era para ele amaldiçoar ao Deus dele e morresse. Então, nesse momento, crucificaram a mulher de Jó nesse texto. Mas você já parou para pensar, irmãos, que esta mesma mulher, esta mãe que embalou 10 filhos, trouxe do ventre 10 filhos, ela também sofreu? Você já parou para pensar, irmãos, que essa mulher, quando olhava o marido, não é, sofrendo com aquelas enfermidades na pele, aquela chaga na pele, aquela lepra, comendo ele, comendo a carne, raspando com vidro, você já parou para ver o sofrimento dela em relação ao marido? Talvez seja as palavras que ela tenha dito, irmãos, tenha sido neste momento de desespero. Nesse momento, irmãos, em que as emoções dela estavam vendo
as coisas cada vez mais piorando. E nesse momento de emoção talvez tenha saído essas palavras. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Quando a dor entra na nossa casa. O livro de Jó, capítulo 2, versículo 9 ao 10 diz: Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse, falas como uma doida, mulher. Não é? Falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Esta é a história de Jó. Esta é a direção, não é que o livro de Jó nos aponta, a história de Jó. Mas quando pensamos, irmãos, na história de Jó, quase sempre olhamos para ele, irmãos, como um homem fiel, que o texto nos indica, que a história nos indica. Quase sempre olhamos para ele, irmãos, como um homem não é íntegro. É o que a história nos fala. Um homem perseverante, um homem que suportou a prova. Mas também existia ao lado dele esta mulher, a esposa dele. Não é? Alguém nessa história que normalmente fica na sombra do principal, a esposa de Jó. Muitas vezes, irmãos, ela foi lembrada apenas por uma frase dita como foi esta que ela falou nesse versículo que nós lemos. Ela ficou lembrada na história por essa palavra. Mas precisamos olhar o texto, irmãos, com mais cuidado, com mais carinho. Porque dentro de um ramo familiar, nós temos pessoas com sentimentos diferentes e com funções diferentes dentro da família, assim é a igreja. Então, uns irmãos são fortes, uns são corajosos, uns vão para a frente de trabalho, uns vão para o campo de luta, mas outros atrás os sustentam. É o nosso caso, é o meu caso. Eu estou indo para um campo de frente, um campo de batalha, oração, consagração, eu e a avó estamos nesta, mas atrás de nós tem gente que está nos apoiando com as suas orações, apoiando com as suas ofertas, com os seus dízimos, estão mantendo a gente assim. Então a igreja é um corpo onde ela tem que funcionar direitinho. E nesta história, aí está representado o corpo. Tinha esta mulher, não é? Então ela também, irmãos, nesse momento, nós precisamos olhar as coisas com mais cuidado em toda a nossa volta. Irmão, esta mulher também perdeu os filhos. Ela também perdeu a sua casa. Ela também, irmãos, perdeu a sua estabilidade, já não tinha mais estabilidade. Jó estava assim, ele havia perdido tudo, diz o texto. E ela também viu o marido coberto de feridas, irmãos, sentado no meio das cinzas, dentro de um buraco. A mesma tempestade, irmãos, que atingiu Jó, atingiu aquela mulher. Enquanto Jó, irmãos, permaneceu firme diante de Deus, porque a estrutura de Jó era diferente com relação à sua fé, mas a obrigação não era da mulher ter a mesma estrutura de Jó. A história se refere a Jó. Era um homem íntegro, temente a Deus, um homem forte diante de Deus. Se desviava do mal. Mas não quer dizer que a mulher tinha que ter essa mesma estrutura. Então, dentro da igreja, dentro do corpo, dentro da família, nós temos pessoas fortes, firmes, mas tem pessoas que também não têm a mesma estrutura destes. É verdade. É assim que é, irmãos. E quando acontece algum problema com as pessoas que estão um pouquinho mais debilitadas na sua fé, geralmente se crucifica, como foi o caso desta mulher de Jó. Enquanto Jó, irmãos, este momento, irmãos, quando ela olha o espírito, quando o espírito dela está, irmãos, aflito. A alma dela, irmãos, está angustiada, não havia mais recursos, porque os olhos dela estavam vendo o que estavam vendo.
Jó não via desse jeito. A visão de Jó não é mais acima. Mas ela não possuía essa visão. Irmãos, a mesma tempestade que atingiu Jó, irmãos, atingiu aquela mulher. A diferença foi a maneira com que cada um respondeu a essa dor. Jó respondeu com essa dor na direção do Senhor. Ela representou essa dor, irmãos, no sentido de fé que ela tinha. Era um pouco mais carnal. Enquanto Jó permaneceu firme, irmãos, diante de Deus, ela desabou emocionalmente. A estrutura dela não era a mesma. Isso revela, irmãos, uma verdade muito humana dentro do conceito onde nós vivemos, do lugar onde nós vivemos. Nem todos suportam o mesmo sofrimento da mesma maneira. Nem todos suportam, irmãos. Alguém mais forte é mais forte espiritualmente. Dentro de uma mesma casa, irmãos, muitas vezes existem situações como esta. Alguém mais forte espiritualmente, alguém mais sensível emocionalmente, alguém que consegue permanecer firme e alguém que quase perde as suas forças. É assim, irmãos, uma família. É assim uma igreja. O erro, irmãos, é transformar o mais fraco em inimigo. O erro é transformar o mais fraco em pessoas rejeitadas. Irmãos, porque pessoas feridas, irmãos, falam a partir das suas feridas. Está compreendendo, irmão? Quando você vai ouvir o problema de uma pessoa, não minimize o problema dela. Não desfaça do problema dela, porque esta é a dor dela. Não é a nossa dor, nós estamos fora da dor dela. Então a gente não pode julgar a dor da pessoa, a gente não pode julgar a ação da pessoa, porque emocionalmente somos diferentes uns dos outros. É isso que Deus, não é quando enviou o seu Filho, está tentando falar para todos nós, em diversos textos. Perdoar, ser longânimo, não é? Ser amigo, ser companheiro, enfim. Irmãos, o interessante é que o foco deste livro, irmãos, nunca foi considerar e nunca foi condenar a esposa de Jó. O centro dessa história do livro de Jó sempre foi provar que Jó continuaria fiel mesmo dentro da dor. Então a prova que estava sendo feita lá não era com a mulher de Jó, era com Jó. E julga-se a mulher de Jó como uma mulher muito desprezada. Não, irmãos, ela foi fraca diante da dor dela. O centro da história, irmãos, sempre foi provar a fé de Jó. E é isso que ficou para mim e para você. Nós pregamos isso todos os dias. Deus já havia dito, não é? Observaste lá no capítulo, 1, versículo 8, Deus falando para Satanás, observaste tu ao meu servo Jó? A prova, irmãos, não era destruir Jó. Era para revelar a profundidade da fé daquele homem. Mas existe algo muito, irmãos, pessoal, algo pastoral, irmãos, desta mensagem desta manhã. Aqui, irmãos, Jó corrigiu a sua esposa, mas não a abandonou. Você sabe o final do livro de Jó? Não sabe? Jó, quando a mulher fala para ele, abandona esse teu Deus e morre, só te resta morrer, porque olha o estado que tu está, o sofrimento dela, a angústia dela, perda total. Também restava só para ela, também só morrer, irmão. Não havia mais nada o que fazer para ela. Irmãos, mas Jó não a abandonou. Jó não a rejeitou, Jó não a amaldiçoou.
Porque a verdadeira maturidade espiritual, irmãos, não aparece apenas na maneira como suportamos a dor, mas também na forma, irmãos, como tratamos quem demonstrou, não é, fragilidade diante da situação que está passando. Jó não a desprezou, não a ridicularizou, não a desprezou no sentido de amaldiçoar, porque sabia que a estrutura dele era diferente da estrutura dela. Jó era um homem maduro espiritual, tanto nas suas palavras. Na sua dor, ele está passando tudo aquilo calado, quieto, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a forma, irmãos, como tratamos quem desmorona dentro dessas situações, irmãos, vai revelar a nossa maturidade espiritual. Talvez, irmãos, seja essa a realidade de muitas famílias hoje. Vivemos uma geração, irmãos, cansada, uma geração cansada emocional, vivemos uma geração cansada espiritualmente, vivemos uma geração hoje, irmãos, cansada mentalmente. Há pessoas sorrindo, irmãos, por fora, que eu convivo com pessoas assim diariamente. As pessoas chegam alegres para a gente, mas quando você vai sentar e conversar com ela, irmãos, você vai ver um momento de dor que elas estão passando, mas elas estão passando dentro, irmãos, deste contexto de Jó. São pessoas fortes, firmes na fé, sabem que essas coisas são da vida e que Deus não vai trazer. Então, tem pessoas que a gente conhece, que trata e que fala diariamente com pessoas assim, estão sorrindo junto com a gente, mas por dentro estão, suportando dores difíceis. E tem pessoas, irmãos, que são como a mulher de Jó. Tem pessoas que desabam emocionalmente, tem pessoas que desabam espiritualmente diante de uma dificuldade, mas nós não podemos desprezá-la e nem julgá-las por esse problema. Porque são estruturas diferentes diante de um mesmo Deus e de uma mesma fé. O que nós temos que fazer é exatamente o que Jó fez, irmãos. Não é? Pessoas que estão tentando continuar, carregando as suas dores silenciosas na alma. E a grande mensagem, irmãos, do livro de Jó é que Deus continua sendo o mesmo Deus nas duas situações, entendendo os dois processos. Jó não entendia, a esposa não entendia, os amigos não entendiam, mas Deus continuava no controle da mesma história de Jó, da mesma história da mulher de Jó e da mesma história dos amigos de Jó. Irmãos, Deus continua no controle de toda a nossa história. Talvez, hoje alguém precise ouvir esta mensagem. Você não precisa entender tudo que está acontecendo na tua volta para continuar confiando no Senhor. Porque Jó também não entendia isso. Mas Jó confiava num Deus que sabia que podia mudar a história. Tanto que ele disse para a mulher: não ficas felizes tu quando Deus nos abençoa, porque nós vamos amaldiçoar a Deus agora quando estamos passando por essa situação. Era a maturidade de Jó. Irmãos, a verdadeira fé, irmãos, não é aquela que permanece apenas quando tudo vai bem. A verdadeira fé, irmãos, é aquela que continua dizendo: Deus continua sendo Deus dentro desses processos que estamos passando. Mesmo quando a dor entra na nossa casa. A mesma tempestade, irmãos, pode produzir firmeza em um e pode produzir lágrimas e desespero em outro. Mas Deus continua cuidando dos dois na mesma situação. E nesta manhã, esta meditação venha nos ajudar a compreender mais essas coisas que estão acontecendo na nossa volta quando a dor chega na nossa casa. Quando a luta chega na nossa casa, quando a dificuldade chega na nossa casa, nós podemos reagir na mesma direção de Jó, mas também podemos reagir na mesma direção que a mulher de Jó reagiu. Só que nesse contexto dessas duas reações,
dessas duas direções, nós precisamos saber que tem um Deus que continua no controle da nossa história. Que tem um Deus que muda a nossa história. Foi o que eu falei agora no início da nossa fala. Estamos passando por um inverno, não é? Estamos passando por algumas lutas, algumas tribulações. E quero fazer um pedido especial para você, porque tem um caso que se agravou um pouquinho mais, que é o caso da irmã Marlene, a irmã da irmã Leila. Não é? Os médicos mais uma vez fizeram o mesmo diagnóstico da vez passada, que há 10 anos eu fui orar por ela dentro da Santa Casa, chamaram a família para se despedir dela, que não havia mais nada o que fazer. O médico abriu ela e fechou. E fomos lá naquele leito de hospital, estava a família reunida, todos no momento de tristeza, conversei com eles e entrei, somente eu, não é? E a irmã Leila, estava mais 2 pessoas e oramos lá. E Papai do Céu abençoou com mais 10 anos de vida. Agora, agora esse mesmo relato acontece. Os médicos não deram mais esperança e estamos na mesma história, clamando ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia e repreenda essa enfermidade. Então, esse momento é para nós olharmos estas situações. Quando a dor chega na nossa casa, como nós vamos reagir? De que forma nós vamos reagir? Né? E nós vamos reagir da melhor forma, crendo nesse Deus que é poderoso e maravilhoso. Não só ela, mas tem mais casos. Tem o caso do Carlinhos, do irmão da irmã Wanda. Tem casos graves, né, irmãos? Eu não estou falando do teu caso que precisa, como é os dos demais irmãos, que também nós estamos orando. Não se preocupe que nós estamos orando por você. E as famílias também, irmãos, que estão se perdendo, filhos que estão se perdendo, enfim, estamos numa cruzada de fé para que Deus venha agir dentro dessas tempestades, dentro dessas dores que se chegam na nossa casa. Que Deus te abençoe e que você venha aprender nessa manhã a reagir, não é, diante dessas dores que chegam, com a nossa fé voltada ao olhar para cima, que é dele que provém as vitórias de todos nós. Não falei para você do final do livro de Jó. O mesmo Jó, mesmo personagem, e a mesma mulher de Jó. Deus restaura a vida de Jó e dá para eles mais 10 filhos lindos e maravilhosos como eram os seus anteriores. Jó não abandonou a sua esposa. Jó não rejeitou a sua esposa. Jó não amaldiçoou a sua esposa, porque ele sabia que a fé, que a estrutura dela era diferente da dele. Que você possa compreender isso dentro de casa, dentro do corpo, na igreja, sabendo que todos reagem de uma maneira diferente, mas servem o mesmo Deus que pode fazer tudo diferente nas nossas vidas. Um beijo no teu coração, oremos por isso, não é? E oremos também, não é, por essas enfermidades, que o nosso Deus venha te abençoar, em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, por essa meditação, por esta manhã maravilhosa, onde Deus deu a visão para seu servo, para entregar esta palavra de Jó. Foi uma palavra muito profunda mesmo, né, para nós meditar e tomar posse mesmo, né, das nossas bênçãos e a nossa fé ser restaurada mais um passo, né? Porque foi assim mesmo, foi dura a caminhada de Jó. Mas nós temos um Deus poderoso, como já teve na vida dele, não desistiu, e não é agora que nós vamos desistir, né? Nem eu, nem nós e nem você, nem a igreja do Senhor Jesus. Então é um momento muito especial, muito maravilhoso, nós chegar na presença do Senhor Jesus, estar meditando esta palavra juntamente com o povo, né? Deus falando com o seu servo, ele entregando o recado de Deus. Você não tem ideia, né? Que maravilha, né? Essa meditação, esse trabalho do nosso pastor. Eu digo para você, talvez vocês não achem que seja tão importante,
Mas nós que estamos na caminhada aqui, que eu estou aqui junto com o nosso pastor, eu posso ler, eu posso meditar todos os dias. Tem pessoas pedindo oração, agradecendo pela meditação lá de Manaus, lá de Santa Catarina. Chego até ele pedindo oração e se alegrando com essa meditação, pedindo oração pela família, né? Então, nós sabemos que é importante, muito importante, mais importante que você pensa. Amém? Vamos orar a Deus neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, cheguemos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Pai, elevando, meu Deus amado, esses casos graves, Pai, nas Tuas mãos, na Tua presença, meu Deus. Nós pedimos, Pai Santo, que o Senhor é o recurso, o Senhor é o refúgio, a fortaleza de cada um, meu Deus. Nós colocamos em primeiro lugar, meu Deus amado, todos os enfermos, Pai, aqueles mais graves, como o seu servo falou, Deus. Aqueles mais graves, aqueles menos graves, mas nós oramos por todos, meu Deus. Pedimos, Pai Santo, a restauração, Pai, de cada um, Pai, dos teus filhos, que estão passando por enfermidade, estão passando por afronta, estão passando, meu Deus amado, por desespero, Pai. Como uma mulher de Jó passou naquele momento que ela viu. A casa desabou ao redor dela. Mas Jó estava de pé para dar força para a esposa. Meu Deus amado, Deus poderoso. O servo, Pai Santo de Deus, está de pé para nos dar força, para nos ensinar cada dia mais, cada momento mais. Eu coloco a irmã Marlene, meu Deus, que está passando por um caos grave, Pai, lá em Lajeado. Meu Deus, aqui está a família dela, a irmã Leila, que está desesperada. A filha que está desesperada, meu Deus. Isso. Ah, meu Senhor Jesus amado, mas nós oramos, Pai, assim como Deus tirou, Pai, ela da enfermidade há 10 anos atrás, Ele pode fazer a mesma obra que Ele fez há 10 anos atrás. Agora, repreendendo aquele câncer, repreendendo aquele espírito de morte, Pai, espírito da enfermidade na vida, Pai, da irmã Marlene. Aleluia. Em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, nós oramos, entregamos nas mãos de Deus, esperamos e confiamos no Senhor. Que Deus pode fazer esta obra divina como Ele fez há 10 anos atrás. Colocamos a família, a filha dela que está desesperada, ela ainda chateada, colocamos na mão de Deus e pedimos ao Pai Santo que ela tenha essa fé de Jó. Meu Deus amado, que ela continue firme na presença do Senhor. Entregue tudo nas mãos de Deus, espere e confie no Senhor. A irmã Leila da mesma maneira, a irmã Leila confia no Senhor. Entregue tudo nas mãos de Deus, irmã Marlene. Como a senhora é uma mulher guerreira, uma mulher que já passou também por problemas graves e venceu. E esse não vai ser diferente. Meu Deus amado, que a sua fé seja como uma fé de Jó e Deus venha restaurar, Deus venha trabalhar e Deus venha dar vitória, meu Deus. E venha dar resposta certa, como nós pedimos, como nós oramos e como nós meditamos, como nós cremos que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Nós oramos todos os enfermos, Pai. Pelos enfermos, oramos pela irmã Carmen no hospital, oramos pela irmã Wanda, que está no hospital também, precisando de uma cura. Meu Deus, com enfermidade grave, mas Deus é poderoso, Deus é maravilhoso para tirar ele desse leito da enfermidade. A irmã Carmen, da mesma maneira, Pai, age na vida da irmã Carmen, age na vida do irmão da irmã Leila, que eu esqueço o nome, age de todos que estão enfermos, Pai, precisando de uma cura. Precisando se levantar daquele leito, meu Deus, com vida, Pai Santo, e vida abundante. Em nome de Jesus, nós oramos e repreendemos toda a enfermidade do mal, todo o espírito do mal, todo o espírito de morte, meu Deus. Repreendemos em nome de Jesus Cristo, que bate a retirada dessas vidas, meu Deus. E essas vidas possam ficar saradas e curadas pelas pisaduras de Cristo. Oramos pela Simone, meu Deus, pelo Neto, que Deus abençoe, pelo Robson, que Deus abençoe eles, Deus dê vitória, meu Deus amado, de graça, que essas enfermidades não são graves, mas Deus venha repreender, por mais grave e mais profunda que seja. Deus pode todas as coisas. Alcança a misericórdia, Pai Santo, para cada um dos teus filhos. Pela a filha do irmão Luiz, meu Deus, que está lá em Porto Alegre, meu Pai, se tratando lá, meu Deus. Eu tenho certeza que Deus já está trabalhando na vida dela, meu Deus. E ela vai sair de lá, meu Pai, abençoada, restaurada, curada e sagrada pelas pisaduras de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, oramos pela família do irmão Luiz, pela esposa, meu Senhor Jesus amado, que está lá em Alegrete, que Deus abençoe ela, Deus abençoe a família dela que está lá também, em nome de Jesus Cristo. Abençoe o irmão Ex também, que está em Santa Maria fazendo a revisão, mas que Deus abençoe seu servo.
Em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Alcança a misericórdia, a graça e o poder de Deus para cada um, meu Deus. Abençoe a irmã Clarinda, Pai que está na campanha, que Deus abençoe ela. Deus guarde, protege, cuida dela, meu Deus. Em nome de Jesus. Abençoa nossas vidas, abençoa a igreja do Senhor Jesus, a prosperidade, derrama da tua graça, do teu poder sobre as nossas vidas, sobre as famílias, sobre a nossa família, a minha família, a família do teu servo. Alcança, Pai Santo, a misericórdia para cada um, Senhor. Nós oramos nesta manhã, repreendemos todo o mal, Senhor, que tem se levantado sobre as famílias, meu Pai. E o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e agradecido em todo o tempo. E o que nós pedimos, nós agradecemos em nome de Jesus. Fique com essa meditação em nome de Jesus. Amém, queridos? E hoje no templo, 19 horas e 30 minutos, vamos deixar o ar-condicionado ligado, vai estar um ambiente climatizado, mas vá buscar o Senhor, é tempo de nós fazermos isso. Beijo no teu coração, uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus.